A gente falou lá no começo que as mitzvot são os órgãos de Deus. Agora a gente explicou que eu fazer uma mitzvah é eu fazer a vontade divina. E por isso é chamado a mitzvah de órgãos de Deus. O que tem a ver? Por que é um órgão? O que é um órgão? Ele traz aqui, Derech Mashal, o exemplo é o seguinte: assim como um órgão do corpo do ser humano é uma roupagem para a sua alma, minha alma se expressa através dos meus órgãos, e meus órgãos são completamente anulados para minha alma. Por quê? Como que eu percebo que meu órgão é anulado para minha alma? Minha mão, por exemplo. Quando eu quero mexer minha mão, mover minha mão, ela se mexe. Eu precisei meditar para fazer isso? Não. Eu precisei fazer um esforço extra para mexer minha mão? Não. Ela obedece imediatamente. Quero mexer minha mão esquerda. Pronto, ela mexeu. Eu não precisei meditar sobre isso. Por quê? Porque a minha mão esquerda ela faz a minha vontade. Por quê? Porque ela está anulada a minha alma. O que acontece quando a mão não se move? Por exemplo, eu dormi em cima do meu braço. Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu. Me marcou. Por quê? Eu acordei meio da noite, 3 horas da manhã. Eu devia ter 10 anos, 11 anos. E eu dormi em cima do braço e tentei mexer o braço. E ele não mexia. Adormecido. Eu falei, mas eu não lembrava disso ter acontecido antes. Eu falei, meu braço morreu. Eu não consigo mexer meu braço. E por que me marcou tanto? Porque eu peguei meu braço, eu estava deitado, eu peguei, falei, deixa eu ver se com a outra mão eu consigo, só que eu soltei. A mão estava pesada, estava meio dormente, eu soltei, a mão veio na minha cara. O que aconteceu nesse momento? Eu cortei o fluxo de sangue para o meu braço. Então, o braço, de repente, não está mais anulado a minha alma. Ele está com um problema. Baruch Hashem é um problema reversível. Mas a partir do momento que meu braço não está anulado a minha alma, ele não me obedece mais. O que é dor de cabeça? Quando que a pessoa sente o dedo mindinho do pé? Quando bate. Quando bate numa quina. Você agora está sentindo o teu dedo mindinho? Não. Porque ele está anulado. Quando eu bato, eu causo com que meu dedo se sinta. E aí ele já não tem anulação, ele está doendo. Ele é alguém, por assim dizer. Eu sou algo. Então ele começa a se expressar na minha cabeça. Na verdade, a dor não existe dor no pé. A dor está na cabeça. Mas os nervos estão me falando, opa, tem alguma coisa que não está anulada para a alma. Então, o Tânia diz que assim como um órgão, ele reflete exatamente o que a alma quer quando está tudo saudável, assim é a mitzvah. E por isso que eu falei antes que são 248 órgãos, mas não todos os órgãos entram nessa conta. Por exemplo, um deles é o coração. O coração não entra nessa conta por quê? Porque o coração não me obedece. Eu não posso escolher agora que o meu coração pare de bater. Ou bata muito mais rápido. Eu consigo correr para que isso aconteça, eu consigo meditar, mas o coração não me obedece assim que nem minha mão. Ou o intestino. Quem dera ele obedecesse sempre, como a gente quer. Ele não obedece. Então tem órgãos que realmente não estão contabilizados dentro dos órgãos do corpo, dos 248. Daqui a gente vê que, assim como um órgão, eu movo ele sem nenhuma ordem. Eu não preciso mandar. E sem espera. E sim imediatamente. Assim também é com as mitzvot. E o Tânia continua falando. E agora o exemplificado é a mesma coisa. Que a vitalidade das ações das mitzvot, quando a gente as cumpre, é mostrar... Eu estou fazendo uma mitzvah, quer dizer, Deus tem uma vontade de que se faça mitzvah, e eu estou fazendo. Assim como minha mão, eu tenho vontade de mover, ela está se movendo. Ou seja, no momento da mitzvah, eu estou anulado a Deus.
Eu estou fazendo a vontade dele. A minha vontade é 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Tá fazendo qualquer outra coisa, menos colocar tefilim. Esse é o meu Yetzirará. É o mau instinto. Mas eu vou lá e eu faço porque Deus mandou. Acabou, eu estou me anulando a ele. Ele tem uma vontade maior e eu obedeço. Então, quando eu faço uma mitzvah, ela está se anulando. Eu movendo minha mão, eu demonstro que a vitalidade da minha alma está lá. Eu fazendo uma mitzvah, eu demonstro que a vitalidade de Deus está lá também. Exatamente como o corpo e a alma. E assim também, a roupagem exterior da pessoa, das 3 roupagens, pensamento, fala e ação, a ação é a mais exterior, como a gente já falou bastante lá para trás. Quando a pessoa cumpre uma mitzvah, quando eu faço isso, o que adentra dentro de mim, o que se reveste em mim, é a luz divina. E eu me torno uma roupagem para Deus. Assim como uma roupa é anulada a mim, se eu mexer, a manga vai mexer automaticamente. Quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, ela tem a luz divina relativa àquela mitzvah brilhando nela. Tinha uma vez um judeu muito simples chamado Israel, ele era comerciante, e ele escutou do Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe de Chabad. Ele foi escutar um Farbrengen lá em Lubavitch. Ele não entendeu muita coisa, mas o que ele entendeu é que uma coisa que o Tzemach Tzedek falou, que quando Avram Avinu começou a agir no mundo, nosso patriarca, veio a Midah de Chesed, veio a própria bondade divina, falou, Deus, eu não tenho mais o que fazer no mundo, porque o Avraham faz muito mais bondade do que a própria bondade. Ele escutou isso, ele falou, opa, isso quer dizer que a gente consegue incorporar a bondade divina. O que ele fez? Ele voltou para a casa dele, de Lubavitch, foi para a sua cidade, e ele foi na feira, ele tinha um amigo lá, vendedor também, e falou, me empresta um dinheiro. Meu amigo emprestou. Para que você precisa? Ele falou, eu não preciso disso. Mas eu te pedindo dinheiro, e você me emprestando, você fez uma mitzvah. Falou, é assim que funciona? Então ele foi para um terceiro, ele falou, me empresta dinheiro. Sim, para quê? E repetiu. Então eles fizeram uma sociedade entre os 3 que um emprestava dinheiro para o outro. Então eu pedindo para você, você está fazendo uma mitzvah. Um tempo depois ele voltou para Lubavitch e o Rebbe, o Tzemach Tzedek, mandou chamar o Israel da cidade tal. Quem é? Chamaram, encontraram que era esse nosso personagem. E o Rebbe falou, me conta teu dia. Como é teu dia? Ele falou, eu acordo, rezo male, porque não conheço muito, escuto uma aula, outra. Não. Me conta melhor. O que você faz? O que você faz de tzedakah? Mas Israel, na sua pureza e simplicidade, ele falou, eu instituí uma espécie de mercado de mitzvot. Eu peço emprestado, outro pede, o dia inteiro assim, um pedindo para o outro. E pagando, claro. E aí o Rebbe agradeceu ele e foi embora. Depois o Rebbe falou para o seu filho Shmuel, que seria o quarto Rebbe, o Rebbe Maharaj, falou, saiba que eu vi na cabeça desse homem brilhando Chesed de Atzilut, quer dizer, no primeiro mundo dos 4, Chesed, que é o nível de bondade daquele mundo, eu vi brilhando na cabeça desse homem. Desse Israel, que causou tantas mitzvot. Quando nós fazemos uma mitzvah, nós atraímos luz de Hashem. Nós nos tornamos tochas divinas. Bom, então a gente falou sobre isso de gerar mitzvot, porque cada mitzvah que a pessoa faz, ela atrai uma luz divina. E por isso, também os órgãos da pessoa que cumpriu a mitzvah se tornam recipientes da luz divina. E mais ainda, o Tânia diz, elas se tornam carruagens. Lembrando que Merkavá, a carruagem, ela obedece totalmente os desejos do cocheiro. Então, quando eu faço uma mitzvah,
acho que carro é melhor até do que carruagem, porque depende do cavalo. Quando eu faço uma mitzvah, é como se eu estivesse me anulando para a vontade divina. E tão importante isso é, Moisés, tão importante é o fato de eu fazer uma mitzvah, isso me torna carruagem de Deus, que na nossa Parashá, Vaishlach, essa semana, a gente lê que Yaakov ele foi de encontro ao seu irmão Esav. E ele se preparou de 3 formas para o encontro. Ele mandou presentes para o irmão para acalmar a raiva que o irmão tinha dele. Se preparou para a guerra e rezou para Deus por ajuda. Preparou para a guerra caso o irmão quisesse atacar. E a pergunta que se faz é, Yaakov sabia que ele era um justo. Humildade não é mentir, não é falar não sou nada. Humildade é reconhecer a minha grandeza. Ele sabia que ele era uma pessoa perfeita e que o Esav era um perverso. Por que ele temeu encontrar o irmão? Ele sabia que ele tinha toda a ajuda divina possível. Qual era o medo dele? Os Midrashim nos contam que o Esav ele tinha uma mitzvah especial, que ele, durante os 22 anos que o Yaakov não estava com seu pai, o Esav cuidou do pai. Então o Esav tinha essa mitzvah de Kibud Av, que ele honrou o pai todo o tempo que o Yaakov não estava. Então Yaakov temia encontrar o seu irmão, por mais perverso, profano, pervertido e assassino que o irmão fosse. Ele tinha medo porque o Esav tinha esse mérito. Então imagina o cálculo divino de como uma mitzvah pode proteger. Temos o Og Melach Habashan, o Og, o gigante, que fez uma única mitzvah e ele mereceu por isso viver centenas de anos. Mesmo uma mitzvah que ele fez com intenções perversas. O que foi? O Lot, sobrinho de Avraham, foi sequestrado, foi feito refém de guerra, prisioneiro de guerra. O Og foi avisar o Avraham, olha, teu sobrinho foi pego na guerra. E aí o Avraham foi e salvou o Lot. Isso foi um mérito para o Og. Peraí, sabe por que o Og foi avisar o Avraham? Porque ele queria que o Avraham fosse para a guerra, morresse na guerra, aí o Og ia pegar a esposa do Avraham. Olha a intenção dele. E ainda assim, a gente estava discutindo antes se as mitzvot podem ser forçadas ou não, ainda assim o Og mereceu viver centenas de anos. Por quê? Por essa mitzvah com péssimas intenções. Mas ele fez a mitzvah. O Avraham foi e salvou o Lot. Pronto, ele fez a mitzvah. Então só por isso ele mereceu uma recompensa tão grande. Só por isso Yaakov temeu encontrar o Esav por conta dos méritos da mitzvah que o Esav fazia. Mesmo com essas intenções. Mesmo com essas intenções. Mesmo que o Esav enganava o próprio pai. Mas ele cuidava do pai. Ele esteve lá pelo pai. Isso é a força de uma mitzvah. Então imagina, se uma mitzvah feita com más intenções brilha sobre a pessoa, quanto mais uma mitzvah feita com boas intenções. Quanto mais uma mitzvah feita não porque ele quer plaquinha na parede da sinagoga. Então, ele... posso fazer mitzvah com boas ou más intenções. Estou fazendo mitzvah. Sim, mas com boas intenções ela tem um valor muito maior perante Deus. Porque com más intenções eu não estou exatamente me anulando perante Deus. Com boas intenções eu estou me anulando. E por isso, quando a pessoa cumpre uma mitzvah, ele se torna uma carruagem para Hashem. Por exemplo, o Tânia traz uma mão que ela distribui tzedakah para os pobres, ou faz uma outra mitzvah. Ou os pés que levam as pessoas para fazer uma mitzvah. Então, quando o pé do Moishale, da Hanale, do Reb Shol, vocês vêm de negócio de veículo, então eu vou falar de quem vem mais a pé, tá? Quando os pés vêm para uma aula de Torá, o teu pé se torna uma carruagem para Deus. E mais ainda, no exemplo da tzedakah, por exemplo, que fala, quando eu dou uma moeda, sabe o que acontece com os nossos órgãos? Quando eu dou tzedakah, eu me torno o nome divino, o tetragrama, que é um dos nomes mais especiais, que é um nome que traz vitalidade para o mundo. Eu me torno aquele nome. Como? Tem a moedinha, ou chequinho. Essa moedinha representa o Yud, algo pequeno, algo que cabe na palma da mão. Eu pego com minha mão, que tem 5 dedos, Baruch Hashem, é o rei, segunda letra do tetragrama. Eu estendo minha mão para dar para o pobre, se torna o Vav, terceira letra do tetragrama, e eu ponho na mão do pobre, com 5 dedos, que é o último rei.
que completa o Yud, o rei, depois o Vav e o rei, que é o tetragrama divino. Então, olha, dando 5 centavos para tzedakah, olha o que você está se tornando. Olha o que brilha sobre você. E mais ainda, só para pontuar mais, nessa equação, no nome de Deus, tem o pobre. Por isso está escrito que mais do que o rico, o doador faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. Porque se o receptor não quiser receber nada, não tem mitzvah. Eu quero dar tzedakah, ninguém quer receber, eu não consigo fazer a mitzvah. Não consigo. Caiu meu dinheiro do bolso e ninguém encontrou, veio a água e levou. Eu não fiz tzedakah. Eu pus na caixinha de tzedakah, mas ninguém veio pegar, não foi usado. O resultado é sempre beneficiar. Então, exato. O fato de ter o resultado completa o nome divino, a mitzvah realmente acontece. Então, não adianta uma pessoa ter bilhões e querer fazer tzedakah e ninguém aceitar o dinheiro dele. Ele é um pobre com muito dinheiro. Então, quando tem um receptor, isso faz valer a mitzvah. Completa o nome divino. E assim também uma boca e uma língua, quando estão falando de Torá, mesmo debatendo, perguntando, que nem o nosso Moshe ele sabe fazer, isso é Torá pura. E um intelecto que está pensando nas palavras de Torá e temor a Deus e na grandeza de Deus. O teu intelecto, tua língua se torna uma merkavá, uma carruagem para Deus. Se torna algo anulado para Deus. E por isso é tão importante fazer as mitzvot. Existe o conceito sobre o tefilin, karkavta de lomanach, um crânio de homem que nunca pôs tefilin, essa pessoa tem dificuldades para entrar no paraíso. Por isso, hoje em dia, a gente pede para todo mundo pôr tefilin todos os dias. Tem lugares que tem tantos judeus que nunca colocaram o tefilin, por exemplo, na Rússia, que a preocupação não é voltar toda semana naquele mesmo pôr tefilin, é encontrar gente que nunca pôs. Porque a diferença que faz na cabeça de alguém que nunca pôs, para alguém que pôs uma vez, única vez, é tremenda, espiritualmente falando. Porque uma mitzvah faz divindade brilhar dentro da pessoa. Essa é a potência de uma mitzvah. E por isso é tão importante fazer, forçado ou não forçado, é importante que elas se concretizem. E é isso que os nossos sábios falavam, Avot hen a merkavá. Os patriarcas eram uma merkavá, porque todos os órgãos deles, o tempo todo, eram santificados para Deus. E eles só faziam o que Deus mandava, o que Deus queria, diferentemente de nós. Nós, quando fazemos mitzvot, somos uma merkavá, uma carruagem para Deus. Quando não fazemos, não somos. Quando eu estou pecando, eu não sou carruagem para Deus. Os patriarcas, eles eram a vida toda carruagem para Deus. Eles só faziam o que Deus queria. E eu sei que agora o Shaul vai pegar, no exemplo, por exemplo, sei lá, quando algum patriarca fez alguma coisa. Fala. Tem 2 exemplos. Jacó, quando ele pega as bênçãos do pai, que ele... E outra, quando Abrão engana eu não me lembro o nome dele agora, que ele disse que a Sara é a irmã dele. Ele está enganando. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque dependendo dessa resposta, a gente tem para onde ir ou não. Eles pecaram? Pensa bem. A própria Torá já dá a resposta. Eles pecaram ou não? Eles faltaram com a verdade. Isso não é um mitzvah, então deixa de ser mitzvah. Vamos lá. Isso não é mitzvah, não é não mitzvah. Porque então vamos lá. Não está escrito, nenhum dos 10 mandamentos está escrito, fale a verdade. Tá assim, midvar sheker tirchak. Tem que se afastar da mentira. Por isso que quando fala que Jacob falou, eu sou Esav, teu filho, Ani, viram, em português não dá para fazer isso, em hebraico dá, Ani, eu. Esav é o teu primogênito. Agora, vamos lá. Primeiro, que nas 2 situações que você mencionou, a própria Torá comprova que eles estavam certos. Tanto que quando Yitzhak sabe que foi o Yaakov que pegou, ele abençoou de novo o Yaakov. Gambaruchia. Ele fala, estava certo. E aí ele viu o porquê que ele deveria ter... O Yitzhak, ele tinha que ter intenção de dar para o Esav. Tem várias explicações do porquê ele tinha que achar que estava dando para o Esav.
para a brachá chegar até um judeu que se veste como Esav, sério, não só para o tzadikim como Yaakov, até um judeu que é como Esav vai receber a brachá. Isso é um gostinho da parashá de 2 anos atrás, se eu não me engano. Tem outras explicações que coisas muito elevadas têm que vir por caminhos adversos, por isso que Mashiach vem da relação de Lot com as filhas, por isso que Mashiach vem de uma conversa que era Ruth. Tem que ter isso, porque luzes muito elevadas não vêm de forma direta para o mundo. E o próprio Yitzhak sabia, o Yaakov fez porque ele sabia que era vontade divina, como a própria mãe dele expressou isso para ele. Falou, tem que acontecer dessa forma. E você falou do Avram, que ele falou que a irmã, Avram com Avimelech, o Avram falou que a esposa era a irmã, primeiro que naquela época eles eram primos se chamavam irmãos, ele não mentiu. Segundo, tem um shiur inteiro que eu não lembro de cor agora, que está lá no YouTube, clica, compartilha, que explica por que o Avram fez isso de falar que é irmã. Porque tem uma Sichot do Rebbe que explicam. Ele não errou, ele com certeza fez coisas que ele fez de acordo com a vontade divina. Não quer dizer que a gente entenda à primeira vista como isso é vontade divina. Mas lembrando, você fala que Avraham e Yitzhak podem não ter sido, e Yaakov não ser carruagem para Deus, eu te provo que nem Deus é carruagem para Deus. Porque Deus quando a Sara fala, como eu vou ter filho se eu e meu marido somos velhos, Deus pergunta para Avraham por que tua esposa falou que ela é velha. Deus omitiu que ela falou que Avraham é velho. Ele omitiu, ele não mentiu. Não, ao contrário, na Torá tá ao contrário, ele fala, como eu vou ter filho se meu marido é velho? E Deus não fala para Avraham. Fala, eu e meu marido. Sua esposa falou que como que ela sendo velha vai ter filhos? Então, mas Deus omitiu, não mentiu. Yaakov também omitiu. Não. Ele falou, e ele era o Bechor. Mas a gente está discutindo coisas que eu vou ter que destrinchar muito para quem não conhece a história. Mas, seguinte, Deus mesmo, quando vai repetir palavras de Sará, não repete igual. Então eu vou falar que Deus pecou contra ele mesmo. É complicado. Não, ele interpretou. Isso está na própria Torá. Está na própria Torá que Deus falou assim. Então aí que está. Existem coisas que eu não posso em nenhum momento falar que os patriarcas não eram, eles fizeram algum pecado em nenhum momento. Às vezes você vai ver uma coisa, mas peraí, como ele falou isso? Então tem que se aprofundar naquilo. Porque lembrando, a Torá é escrita de uma forma que você não tem como só interpretar o literal. Não dá. Por isso que você tem Rashi, tem a Barbanel, você precisa, porque senão tem coisas que não fazem sentido. A Torá é escrita de forma que você precise dos Chachamim. Por isso a Torá manda, escuta os Chachamim. Entendeu? Então aí sim, você vai pecar. Tanto que, um caso depois, David Amelech não era chamado de Merkavá, e mesmo ele, está escrito que alguém que fala que David pecou com Batsheva, está pecando, é uma verá. Mas você lê na história, ele foi lá, mandou o marido dela morrer para casar com ela, que coisa absurda. Não pode falar que ele pecou. Eu não posso, me explica a história? Vamos sentar e estudar. Onde estávamos? Bom, então a gente falou, voltando, a gente fala que os patriarcas eram Merkavá, nós, quando fazemos mitzvot, a vida inteira deles era ser uma carruagem para Deus. E a gente vê isso em outros tzadikim, embora a gente não possa afirmar como tal, porque o próprio Midrash fala que dos patriarcas. Mas tem uma história do Alter Rebbe, que ele contou sobre o mestre dele. Então, o fundador da Hassidut Chabad fala sobre o Magid Mesrit, que uma vez o Magid foi fazer uma mitzvah com a mão para trás, ele foi entregar um tzedakah, alguma coisa assim. Ele entregou e continuou estudando. E a mão ficou lá. Ficou para trás. Aí o Alter Rebbe explicou por que a mão ficou para trás. Porque tudo que ele fazia era mitzvah. O tempo todo, a vida é uma mitzvah. Então, no momento que ele está estudando, ele não precisa daquela mão. Ele não vai mover, porque ele não tem necessidade de fazer isso. Fazer isso não vai ser uma mitzvah. Quando ele precisar fazer uma mitzvah de novo, aí ele move de novo. Vocês entenderam? Para virar a página. Virar, anotar uma coisa, aí a mão volta.
Mas enquanto não é necessário fazer uma mitzvah com a mão, deixa ela lá. Eu vou mexer desnecessariamente. Então... Essa energia. O que a gente viu hoje? Vamos fazer um fechamento aqui. Olha, faz tempo que ele não tem 1h15 de aula de Tânia. Empolgante. A edição vai agradecer. Eu vou ter que cortar as piadinhas. Então, o que a gente quer? Vamos lá. Nós falamos, nessa primeira parte do capítulo, que as mitzvot nos fazem ser órgãos de Deus. A mitzvah é o órgão de Deus. Quando eu faço uma mitzvah, eu me torno uma carruagem para Deus. Por que é importante eu saber isso? Para saber do valor que tem cada mitzvah, forçada ou não. E entre parênteses, é importante a gente lembrar que Deus manda uma energia através da mitzvah da pessoa, mas ela tem que fazer direito. Um dos grandes problemas da atualidade, centenas de anos, entanto, um dos grandes problemas da atualidade é as pessoas falarem que elas sabem como Deus quer que faça as mitzvot. Mulher vai pôr tefilim. Judeu no coração, como eu falo, judeu cardíaco. Não precisa disso. Eu já escutei aqui na sinagoga uma pessoa falando, eu não rezo. Não sei porque ele veio para a sinagoga. Mas eu não rezo. Deus não precisa. Uma coisa que me enerva ou me tira do sério é quando meu filho me explica se eu preciso de uma coisa ou não. Então eu quero um copo de coca. E meu filho chega e fala, pai, você não precisa disso. Claro, quem é você? Como você fala o que eu preciso ou não? Não sei o que eu quero fazer uma loucura, como por exemplo tomar coca, mas como meu filho fala o que eu preciso, a não ser que meu filho seja um profissional na medicina e eu não saiba das coisas, então ele pode me falar, pai, baseado nos meus estudos, eu lhe recomendaria, que aí ele tem um embasamento. Mas um filho nunca pode falar para o pai o que o pai deve ou não fazer. Então, como eu falo para o meu pai, Avinu Shebashamayim, de novo, quando o filho é um profissional numa área e o pai não, é outro caso. Mas como nós falamos para Hashem, olha, Shabbat não precisa disso. Não. Eu posso falar, eu não estou fazendo de acordo com a vontade divina, deveria, tudo bem, não faço. Não estou certo. Mas aí, existe uma coisa que a pessoa não gosta de estar errada. A pessoa não aceita isso. Isso é ego. Então, o que ela faz? Exato, é ego. O que ela faz? Ela transforma o outro. Então, eu não quero cumprir o Shabat. Então eu falo, Deus não precisa do Shabat. Ele mandou. A Torá é a vontade dele. Mas na aula que vem a gente vai ver muito mais profundo o que é a Torá. Mas Deus ordenou uma coisa. Adão não virou para Deus e falou, mas foi uma frutinha só, Deus. Você se importa? Olha todo o jardim que o Senhor tem, se importa. Não fez isso. Por quê? Porque não dá. Eu tenho que assumir minha culpa. Que também não fez imediatamente. Olhem lá na história. Mas quando eu não quero fazer uma mitzvah, eu reformo. Deus não precisa disso. Isso é o maior absurdo que tem. Então a gente vê que Deus manda uma energia muito poderosa quando a gente cumpre mitzvah, atentando que a mitzvah seja da forma que Hashem quer. E lembrando, quando a gente faz uma mitzvah, a gente consegue transformar o mundo para o que o mundo precisa. Vou contar mais uma história, é conectado ao dia de hoje. Ontem, 9 de Kislev, foi o dia do nascimento e falecimento do Mitteler Rebbe, do segundo Rebbe de Chabad Lubavitch. E hoje, 10 de Kislev, foi o dia da libertação dele da prisão. Um ano antes do seu falecimento, ele foi libertado na Rússia. E contar uma história dele também, que ele era um Rebbe muito peculiar. Os outros Rebbe compunham músicas e tinham seu modo de vida. O Mitteler Rebbe, ele não compunha músicas, mas ele tinha uma capela. Mitteler Rebbe's Kapelle é o nome de uma das músicas. Ele tinha um grupo que cantava para ele. Ele tinha um grupo que tocava instrumentos musicais. Ele tinha esses dois grupos são mais famosos, mas ele tinha um terceiro grupo
que eram cavaleiros, jokers, pessoas que andavam a cavalo na frente dele, dos Hassidim, para alegrar, faziam malabarismo, equilibristas em cima do cavalo. Então, de vez em quando, ele juntava o pessoal numa alegria e mandava que isso acontecesse, obviamente que não em Shabbat, em Yom Tov, que é proibido. E num certo dia da semana, no meio do nada, ele falou, eu quero todos os grupos performando, fazendo show. Que não era comum. Sempre ele pedia para um ou para outro. E aí eles estavam cantando e tocando. No meio do pátio do Rebbe estavam lá fazendo cavalgadas. O filho do Rebbe, Rebbe Nocho, era um dos cavaleiros. Ele estava se equilibrando em cima do cavalo e caiu. E se machucou feio. Vieram avisar o Rebbe. Olha, Rebbe, teu filho caiu. Ele falou, continua os festejos. Continua a música e os cavalos. Tiraram, claro, o filho do Rebbe. Depois de toda a finalização do show, vieram avisar o Rebbe que o filho dele tinha caído de forma muito feia, mas viram que, na verdade, só deslocou a perna. Vai estar tudo bem? Quebrou, talvez luxou. E aí o Rebbe explicou o que aconteceu. Ele tinha visto, de forma profética, que o filho ia passar por um perigo muito grande naquele dia. Ele pensou, como eu posso evitar ou pelo menos diminuir? Falou, com alegria. Porque a Torá ordena estar alegre, Simcha poretzat geder, Simcha quebra qualquer barreira. Então ele ordenou que houvesse muita alegria. E mesmo no meio da alegria, ele não conseguiu evitar tudo, o filho caiu. Mas em vez de socorrer o filho, ele mesmo, ele pediu que continuassem com a alegria. Para pelo menos o machucado do filho também que ele não fosse tão sério. O que é isso? Isso é uma mitzvah. Estar alegre é uma mitzvah da Torá. Tanto que quando a gente lê as maldições na Torá, fala por que tem essas maldições? Porque você não serviu achando com alegria. Então a alegria é uma mitzvah. Através da alegria, ele conseguiu mudar o plano físico. Em vez do filho morrer ou ficar de coma, alguma coisa assim, um acidente pequeno. A mitzvah tem esse poder. Agora se preparem para a próxima aula. Porque se o Tânia fala que cumprir as mitzvot te torna uma carruagem para Deus, estudar Torá é muito mais. A gente vai ver na próxima aula o poder que tem o estudo da Torá e a grandeza do que a gente está fazendo aqui. Às vezes a gente pode sair e falar, poxa, mas não entendi tudo. Ou não concordo às vezes. Mas o fato de estar estudando e debatendo a Torá, o quanto nos une com Hashem. Isso é a continuação do 23º capítulo, semana que vem. Escolha! Vamos